dia. Meu nome é Paula Dias, eu sou doutoranda e pesquisadora do Psilax no programa Interfaces desde 2014 e estou aqui para falar um pouquinho, do que me causa. O que me causa está vinculado ao que eu tenho pesquisado no meu doutorado, né, e o que me causa é justamente uma inquietude a respeito do papel da supervisão clínico-institucional nas políticas públicas, especialmente na política pública de assistência social. Então, a partir da minha experiência, né, como supervisora nessa política pública, a pergunta que vai me mover na escrita da tese é quais os efeitos de um espaço de supervisão de orientação psicanalítica nessa política pública e quais seriam os efeitos desse espaço, né, e desse dispositivo sobre o usuário da política pública, sobre o técnico operador ou supervisionando e sobre a própria política pública. Assim, eu vou seguindo com uma pesquisa sobre a noção de supervisão desde Freud até Lacan, ainda que não hajam muitas referências explícitas sobre esse dispositivo na obra desses dois autores, mas a necessidade de se considerar a singularidade dos sujeitos dessa política pública de garantia de direitos nos faz pensar a função e o papel de uma supervisão de orientação lacaniana nesse contexto. Então, acreditando que possa haver um reposicionamento do sujeito frente ao próprio desejo e que isso possui implicações éticas que envolvem uma responsabilização, que se salientam os desafios colocados pelos técnicos, né, ou trabalhadores dessa política pública, que nessa prática se angustiam. E, para além dos sujeitos envolvidos nessa prática, é preciso pensar na responsabilidade dos coletivos, das instituições, da sociedade e do próprio Estado, evitando culpabilizar o sujeito, né, por sua condição, mas também evitando desimplicar o outro no campo da violação de direitos e da miserabilidade. E a aposta aqui da supervisão clínica, nesse contexto, é que possa ser uma possibilidade, um espaço em que o trabalhador busca, tentando achar respostas para os impasses que advêm da sua prática. E aí a gente vai pensar quais tipos de respostas ou não respostas a supervisão traria. A prática da supervisão vai implicar, então, uma demanda de saber, né? Saber sobre o caso, sobre o diagnóstico, sobre o manejo da situação, sobre os alcances e consequências de suas intervenções, mas também questões técnicas, questões que tocam a subjetividade do próprio técnico, do próprio trabalhador que atende. O analista supervisor é colocado numa posição de suposto saber, né? Entregue a ele algo sobre essa angústia. Cabe a ele acolher a demanda, né, que são demandas normalmente de respostas pragmáticas, de resolução de problemas, mas acolhendo essa demanda, mas também apontando mais além, que abre a possibilidade do surgimento de um novo saber. Essa é uma aposta. Nos desdobramentos da teoria do Lacan, ele vai nos apresentar a seguinte formulação lógica: peço-te que me recuses o que te ofereço, porque não é isso. Né? E aí ele vai ressaltar a propriedade da demanda que não pode, né, de não poder situar o que venha a ser objeto do desejo, o que implica uma operação que envolve a suspensão e a recusa para que a dimensão do desejo possa ser escutada. No seminário 10, na angústia, o Lacan se refere à supervisão, afirmando que ela trata-se de uma operação, citando o Lacan, onde se faz aparecer num átimo o que é possível captar além dos limites do saber. Então, citando o Lacan, no seminário 10, o que é ensinar quando se trata justamente de ensinar o que há por ensinar não apenas a quem não sabe, mas a quem não pode saber? E convém admitir que até certo ponto todos aqui estamos no mesmo barco, dado aquilo de que se trata. Observem bem aqui incita, se assim posso me expressar, a situação de instabilidade. Se não houvesse essa instabilidade, um ensino analítico, esse próprio seminário, poderia ser concebido no prolongamento do que acontece, por exemplo, numa supervisão, na qual o que vocês soubessem é que seria trazido, e eu interviria apenas para oferecer o análogo da interpretação, ou seja, o acréscimo mediante o qual surge algo que dá sentido ao que vocês acreditam saber, e receba num lampejo o que é possível apreender além dos limites do saber. É preciso compreender também, então, que a questão não é saber o que fazemos na instituição, mas o que o sujeito faz e quer fazer nela, trazendo, né, o contexto institucional aí. Nesse sentido, então, o trabalhador, o técnico, pode vir a ser um agente provocador de mudança da posição do sujeito que ele escuta, né, desde os pontos de falha da própria política pública que lhe chegam através das demandas dos sujeitos, e que seja tomado como enigma tanto para ele quanto para o sujeito, né?
é o técnico que recolhe esses restos, né, o impossível de ser incluído na política em sua universalidade, e que coloca em xeque a veracidade ilusória desse universal, né, da política pública. É também a distância do supervisor quanto à situação prática, né, e a certeza de que não há um saber pronto, nem leis universais que respondam pelo sujeito, que permitem lançar supervisores supervisando numa produção inédita, numa reinvenção da praxis. A aposta é que o espaço de supervisão, então, um lugar encruzilhada, né, citando Lacan, possa funcionar como um hiato na lógica totalizante da instituição, um espaço em que se possa apostar numa outra perspectiva ética. Então, a minha pesquisa, né, propõe aí o tema, como tema de investigação a supervisão de orientação lacaniana no contexto institucional, na política de assistência social, e as questões que surgem da minha escuta, né, como supervisora. Irei extrair um excerto do Lacan, né, do Seminário 23, que vai servir de guia para pensar a supervisão no contexto institucional, que é o seguinte. Acontece que me dou ao luxo de supervisionar, como se diz, um certo número de pessoas que se autorizam por si mesmas, segundo minha fórmula, a ser analistas. Há duas etapas. Há aquela em que elas são como rinoceronte, fazem mais ou menos qualquer coisa, e sempre dou-lhes minha aprovação. Com efeito, sempre têm razão. A segunda etapa consiste em tirar proveito desse equívoco que poderia liberar algo do sintoma. Com efeito, é unicamente pelo equívoco que a interpretação opera. É preciso que haja alguma coisa do significante que ressoe. Então, para concluir, as perguntas que vão guiar a escrita da tese são: pode a supervisão clínico institucional ser capaz de efetivar uma mudança de posição do supervisionando que saia da lógica do rinoceronte e provoque a liberação de algo do sintoma? Seria essa uma torção possível em uma política pública que tem como base a garantia de direitos e bem-estar social? Quais as implicações éticas que giram em torno dessa prática? Como fazer advir o sujeito do desejo em uma política cuja principal garantia é a universalização de direitos sociais? Como operar em um contexto no qual o discurso sobre a subjetividade aparenta confrontar o garantismo universalista baseado em uma ideologia da igualdade? Então são essas as questões que nortearão a escrita dessa tese. Um bom dia a todos e obrigada.